Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Com o objetivo de dar transparência às ações do governo, o prefeito da capital entregou ao presidente do Legislativo o Prometa, o plano de metas da atual gestão. O documento contempla as prioridades e medidas que a administração municipal deverá cumprir ao longo dos 4 anos. Ao entregar o documento, Sebastião Melo salientou o impacto da pandemia e a necessidade de mais recursos para a área da saúde. O presidente da Câmara de Porto Alegre, vereador Márcio Binzeli, recebeu o prefeito Sebastião Melo na manhã desta terça-feira. No encontro, integrantes do governo e parlamentares acompanharam a entrega do programa de metas da atual gestão. O prefeito entregar o Prometas para a Câmara é algo importante, porque é uma metodologia e procedimento de demonstrar para a população as intenções do governo de maneira organizada, com metodologia, para que as pessoas e a sociedade enxerguem as intenções do governo, não é? De maneira organizada e formal dentro de um processo físico instrumentalizado. Então acho que é oportuno, importante, relevante, agrega valor para a sociedade, para a cidade, e nos permite também aqui acompanhar e fazer um controle por parte do Legislativo no que diz respeito à fiscalização dos atos executivos. E mais de que entregar, a gente quer fazer com que isso realmente aconteça, porque a transparência é muito importante na gestão pública. Transparência é o que dá a condição da população acompanhar exatamente aquilo que os governos querem fazer. Então, é nesse sentido que estamos aqui, agradecendo aí o presidente, aos vereadores, e estaremos aqui também em todos os momentos que a casa entender que o prefeito tem que voltar aqui. Os nossos secretários estão sempre à disposição também, não precisa convocar. E queremos responder também os pedidos dos vereadores mais rápido que a lei orgânica o estabelece. Tudo isso para facilitar a relação madura e qualificada com a Câmara. O prefeito Sebastião Melo relembrou que o Prometa é resultado de um projeto de lei de sua autoria quando era vereador nesta casa. O programa, que compreende os 4 anos de gestão do Executivo, apresenta as prioridades, indicadores de desempenho e principais metas de cada pasta da administração municipal. O principal objetivo do programa é oferecer transparência aos cidadãos de acordo com os atos previstos pelo governo. A zeladoria tem um papel muito importante no nosso governo. A questão, né, do desenvolvimento econômico, especialmente para facilitar o empreendedorismo na cidade, a inovação, a proteção social. E é evidente que o capítulo da pandemia ele é desafiador, porque o ano passado o governo federal ainda disponibilizou recursos bastante razoáveis para as prefeituras, especialmente Porto Alegre, para combater o Covid. Esse ano a crise aumentou do Covid e não veio nenhum centavo. Então nós estamos gastando um dinheiro que não poderíamos gastar, que é ordinário e que vai faltar ali na frente. Tem a questão da vacina, que a Câmara também aprovou. Então, nós temos um desafio posto e precisamos de muita parceria do governo federal. Sem essa parceria do governo federal, nós temos muitas dificuldades na saúde. Tem reiterado lá o presidente da República, com o ministro que saiu, com o ministro que entrou, com a bancada gaúcha, seja com os senadores, com os deputados, nós temos que estar às mãos nessa parceria solidária. Em dados da Secretaria Municipal da Saúde apontam que mais de 220 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 com a primeira dose. O número representa 14,98% da população. Com a segunda dose, foram imunizadas cerca de 74 mil pessoas. As informações foram apresentadas em reunião da Comissão de Economia e Finanças do Legislativo. No encontro, os participantes questionaram a representação do governo municipal sobre a ampliação da imunização, a testagem e o acompanhamento de pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus. A secretária adjunta de Saúde de Porto Alegre disse que a rede está preparada para atender as pessoas que ficaram com sequela pós-Covid. Então, assim, esse atendimento não seria um plano específico, né, só para a Covid. A gente vai atender tão logo as unidades de saúde e os pronto-atendimentos, eles estejam mais aliviados dessa demanda triste, que a gente não gostaria de ter, né? As pessoas que ficarem com qualquer sequela, elas terão um atendimento apropriado. Os vereadores da CEFOR ainda questionaram sobre a ampliação da vacinação na cidade. Fazer um questionamento se nós temos um plano
progressivo de combate à pandemia, né, que pense aí as fases de vacinação, mas que também pense a aquisição de vacina, se já tem algo que seja num período próximo, se a gente já tem algum planejamento, né? A questão dos testes, se a gente tem um planejamento. E acredito que nós precisamos ter um olhar avaliando as propostas que as autoridades de saúde têm estabelecido. O lockdown, o isolamento que muitos respeitamos, mas temos muita gente que não respeita, né? Acho que é necessário o uso de máscara, hospitais, leitos. Então, trazer um abraço e que estamos preocupadíssimos com a situação, mas acreditando nas autoridades aqui de saúde da nossa Porto Alegre. Eu vejo alguns entes políticos que não têm competência para definir as prioridades de vacinação apresentarem propostas, como se pudessem, né? Então, assim, eu preciso ouvir de alguém do Poder Executivo e da Secretaria de quem é a competência das prioridades de vacinação. A gente já está fazendo um planejamento para que tenham unidades de saúde abertas aos sábados para poder atender aquelas pessoas que não tenham o carro. Essa estratégia de ter tendas, né, e até drive-thru, por exemplo, que é a questão lá da UFSPA, né, que você pode fazer a coleta suave sem estar numa fila ou sem estar num ambiente que tem pessoas provavelmente contaminadas circulando, é uma dos pontos dessa política. Então, assim, a gente está implementando isso, né? E eu acredito que a gente vai monitorar também todas as quartas, a gente olha, né, o número de testes, quanto aumentou, se está dando certo. Sobre a prioridade na vacinação, Ana Dalben respondeu que a definição é estabelecida pelo Plano Nacional e que o município apenas executa a determinação. A adjunta da Saúde ainda disse que está ocorrendo uma desaceleração no crescimento da Covid em Porto Alegre. Segundo Ana Dalben, a cada dia diminui o número de pessoas precisando de leitos na capital. No entanto, o coordenador do Conselho Municipal de Saúde alertou que o índice de pressão nos hospitais ainda continua alto. A vinda das vacinas, como a secretária falou aí, começou a melhorar, mas nós temos ainda muito alto o índice nosso ainda de pressão nos hospitais, de pressão nos pronto atendimento. Ainda é muito ruim a procura, se a gente precisar de procurar um atendimento no pronto atendimento. Está num patamar muito elevado ainda em comparação à nossa situação normal, mas já teve uma queda, então isso é um indicativo importante também, né? Que a gente acompanha de perto. A questão das solicitações de UTI também está caindo, que a gente pode se dever essa queda, tanto aquelas medidas que a gente tomou, né, respeitando o que foi estabelecido pelo governador, então tendo uma redução na circulação, tanto porque também a população, eu acho, todos nós, né, infelizmente, a gente perdeu pessoas, nós vimos amigos adoecerem, então também existe um processo, né, até você assimilar aquele comportamento de preservar a sua própria saúde e de pedir isso, né, para os seus familiares. Ao fim da reunião, foi solicitado pelo Conselho Municipal de Saúde um encaminhamento da CEFOR à Prefeitura. Os servidores querem garantir a nomeação do primeiro colocado na eleição para a direção-geral do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, um dos locais que registram superlotação por conta da pandemia. De acordo com o Simpa, o PA está há 1 ano e meio sem comando. Um balanço das ações realizadas pela gestão anterior no setor educacional, com o objetivo de analisar as experiências positivas que também poderão ser aproveitadas pela atual administração. Foi com este intuito que a Comissão de Educação do Legislativo ouviu nesta terça-feira o ex-titular da pasta no município. Adriano Naves de Brito participou de forma virtual da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
O ex-secretário da Educação falou sobre os projetos que foram desenvolvidos enquanto esteve à frente da pasta. Durante o encontro, ele também apresentou as propostas que podem ser aproveitadas pela atual gestão da capital gaúcha. Para Adriano, quebrar o monopólio de ofertas de vagas na educação é um dos principais desafios para melhorar o ensino público municipal. Nós temos um problema na educação brasileira, pública, estatal, né, que é o problema do monopólio. Há um monopólio público-estatal da educação. Isso faz com que todo gestor de educação pública, né, o caso secretário, fique à mercê né, da corporação. Você precisa quebrar o monopólio. E para quebrar o monopólio, você tem que ter diversidade de oferta. Isso é uma realidade, era uma realidade na educação infantil e mostrava-se já na educação infantil o resultado positivo disso. A educação infantil pública estatal em Porto Alegre é muito melhor do que a educação pública estatal do ensino fundamental. Na reunião, o ex-secretário destacou que o trabalho foi realizado em 3 eixos. Em um primeiro momento, o diagnóstico apontou que era preciso aumentar o número de vagas na educação comunitária. Na segunda etapa, a prefeitura identificou que os diretores precisariam ter mais participação no processo de gestão escolar. Por fim, Adriano acredita que o secretário precisa estar focado no planejamento estratégico do sistema educacional do município. Atualmente, o poder público é responsável por 75% das vagas que são ofertadas no ensino fundamental. 1/4 desses alunos estuda em escolas municipais. Do ingresso na educação infantil até a formatura no nível médio, o estudante fica cerca de 15 anos no sistema estatal de aprendizado. Mas a troca na administração acontece a cada 4 anos, com a substituição do comando e do planejamento feito pela Secretaria de Educação. Por isso, para mudar esse cenário, Adriano acredita que a gestão a longo prazo seja a saída para melhorar a qualidade do ensino público municipal. Como o executivo, o poder é transitório, logo você terá um novo prefeito, uma nova força, e tudo começa de novo. Para o sistema, ciclos de 20 anos são ciclos razoáveis de planejamento. A gente pensar esse planejamento em 20 anos, porque você vai ter um conjunto de alunos que vai passar por ali, você vai melhorar esse sistema, e vai obtendo esse resultado, e vai poder medir esse resultado lá na ponta. Na comissão, Adriano Naves de Brito salientou que a gestão passada foi responsável por aumentar quase 15% a oferta de vagas nas escolas comunitárias. Entre outras iniciativas, o ex-secretário ainda reforçou que participou da criação das primeiras escolas fundamentais organizadas em parcerias, como, por exemplo, a Escola Lumiar. O encontro foi presidido pela vereadora Fernanda Bart, do PRTB. A parlamentar Mari Pimentel, do Novo, e o vereador Jonas Reis, do PT, também acompanharam a reunião da SESI. E o projeto de lei da Prefeitura que possibilita a contratação de serviços de informática que não sejam fornecidos pela Prosempa voltou ao debate na Câmara Municipal. O assunto foi tratado no período da Tribuna Popular, na sessão virtual de segunda-feira. A diretora do SINDI-PPD-RS disse que não existe um estudo técnico que mostre a ineficiência da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre e que justifique o projeto de lei do Executivo. Não há estudo técnico para embasar nada. Não há nenhum estudo técnico que embase o que estão propondo com esse PLE. O risco de destruição, de apagão é gigantesco. Não é possível que vocês não sejam sensíveis enquanto representantes da população no meio da pandemia. Vera Guasso ainda falou sobre a verba destinada à Prosempa. Gente, o município gasta 1,25% do seu orçamento com TI. Isso é nada. Quem é que garante o georreferenciamento na saúde, na fazenda, na poda de árvores, em todo Inovapoa, que são uma série de sistemas ali condensados? De acordo com a diretora do SINDI-PPD, o projeto de lei coloca a cidade em risco no pior momento da pandemia. Vera Guasso enfatizou que a Prosempa não concorre com o setor privado e tem o menor preço do mercado. O governo sustenta que a proposta apenas abre a possibilidade, se necessário, da contratação de serviços e produtos de outros fornecedores, com acompanhamento de um comitê técnico.
E ainda na sessão de segunda-feira, a Câmara de Porto Alegre rejeitou o projeto de lei que previa fila única para o acesso a leitos durante a pandemia. Após um longo debate em torno do projeto, a proposta da vereadora Karen Santos, do PSOL, acabou rejeitada, com 22 votos contrários, 10 favoráveis e 1 abstenção. A proposta previa a requisição de leitos, bens e serviços hospitalares de UTIs e CTIs da rede privada e filantrópica do município. Pela proposta, as vagas seriam disponibilizadas pelo poder público. Conforme a parlamentar, a fila única emergencial pretendia garantir acesso igualitário à saúde aos pacientes de Covid-19. Segundo parlamentares contrários ao texto, a iniciativa não compete à Câmara Municipal e, por isso, a matéria seria inconstitucional. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira outras notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!